Imagine caminhar por uma cidade antiga onde Jesus andou. Cada rua de pedra guarda histórias que mudaram o rumo da humanidade. Uma cidade cheia de peregrinos, comerciantes, soldados romanos e líderes religiosos, todos vivendo em um momento de enorme tensão política e espiritual. Agora imagine que, no meio dessa multidão, caminhava um homem cujos ensinamentos atravessariam séculos e alcançariam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje vamos viajar no tempo para descobrir como realmente era Jerusalém na época de Jesus, como eram suas ruas, suas casas, quem eram as pessoas que viviam ali e quais acontecimentos transformaram aquela cidade em um dos lugares mais importantes da história. Jerusalém no início do primeiro século era muito menor do que imaginamos hoje. A cidade ocupava cerca de 90 hectares e possuía uma população permanente de aproximadamente 25 a 30 mil habitantes. Historiadores modernos, analisando registros antigos e estudos arqueológicos, estimam que durante grandes festas religiosas como a Páscoa judaica esse número podia ultrapassar 150 mil pessoas. Peregrinos vinham de regiões distantes do mundo antigo, incluindo partes da Síria, Egito, Ásia Menor e até comunidades judaicas que viviam em Roma e Alexandria. Esses encontros religiosos transformavam Jerusalém em uma cidade extremamente movimentada e cheia de diversidade cultural. Pesquisas arqueológicas realizadas ao longo do século XX e XXI revelaram detalhes impressionantes sobre essa Jerusalém antiga. Escavações na chamada Cidade de Davi descobriram sistemas de ruas pavimentadas, reservatórios de água e estruturas residenciais que datam exatamente do período em que Jesus viveu. Um dos achados mais importantes foi a chamada Rua dos Peregrinos, uma via de pedra que ligava a área da piscina de Siloé até o complexo do templo. Muitos estudiosos acreditam que milhares de peregrinos caminharam por esse caminho ao subir em direção ao templo para realizar rituais religiosos. A cidade era cercada por grandes muralhas de pedra que protegiam seus habitantes. Jerusalém estava construída sobre várias colinas e cercada por vales naturais como o Vale do Cedron e o Vale de Inom. Essa geografia ajudava na defesa da cidade e também influenciava diretamente o modo como as ruas e bairros eram organizados. Dentro das muralhas existiam bairros com diferenças sociais bastante claras. Na parte oeste ficava a chamada Cidade Alta, onde viviam sacerdotes ricos, aristocratas e membros importantes da liderança religiosa judaica. Escavações arqueológicas nessa área revelaram casas grandes com pisos de mosaico, banhos rituais chamados miqueis e objetos luxuosos como vasos importados. Esses detalhes indicam que ali vivia a elite da sociedade. Já na Cidade Baixa e nas áreas mais próximas ao vale ficava a maior parte da população. Ali viviam artesãos, pedreiros, comerciantes e trabalhadores comuns. As ruas eram estreitas e irregulares, formando um verdadeiro labirinto urbano. A maioria das casas era simples, construída com blocos de pedra calcária retirados das colinas próximas. Essas casas normalmente tinham apenas 1 ou 2 cômodos e telhados planos. Esses telhados tinham várias funções no cotidiano. Durante noites quentes, as famílias subiam para dormir ao ar livre. Também era comum usar o telhado para secar grãos, figos e uvas, ou até para conversar com vizinhos. Essa característica aparece inclusive em alguns relatos bíblicos, quando pessoas sobem aos telhados para observar acontecimentos na cidade. No centro absoluto da vida religiosa e social da cidade estava o grande templo de Jerusalém. O templo havia sido ampliado por Herodes, o Grande, por volta do ano 20 a.C. Herodes iniciou um gigantesco projeto de reconstrução que transformou o templo em uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Historiadores como o cronista judeu Flávio Joséfo descreveram o templo como uma estrutura monumental revestida com mármore branco e placas de ouro. Quando o sol nascia sobre Jerusalém, o brilho refletido nessas superfícies era tão intenso que podia ser visto a quilômetros de distância. Escavações modernas encontraram pedras gigantescas que faziam parte da plataforma do templo. Algumas dessas pedras pesam mais de 50 toneladas, demonstrando o nível avançado de engenharia da época. O complexo do templo funcionava como o coração espiritual do judaísmo. Judeus de todo o mundo antigo viajavam até Jerusalém pelo menos uma vez na vida para oferecer sacrifícios e participar das grandes festas religiosas. Dentro do complexo existiam várias áreas separadas por níveis de acesso. O pátio mais externo era conhecido como Pátio dos Gentios, onde estrangeiros podiam entrar. Mais adiante ficava o Pátio das Mulheres, seguido pelo pátio reservado aos homens israelitas. Apenas sacerdotes tinham acesso às áreas mais internas, onde eram realizados os sacrifícios de animais. Sacrifícios de cordeiros,
Pombas e bois eram realizados diariamente como parte das práticas religiosas judaicas. Durante a festa da Páscoa, o número de animais sacrificados podia chegar a dezenas de milhares. Alguns estudiosos baseados em relatos antigos estimam que mais de 200 mil cordeiros podiam ser sacrificados durante essa celebração. Ao redor do templo havia um intenso movimento comercial. Comerciantes vendiam animais destinados aos sacrifícios e cambistas trocavam moedas estrangeiras pela moeda usada no templo. Essa troca era necessária porque muitos peregrinos vinham de regiões diferentes do Império Romano e utilizavam moedas que não eram aceitas nas ofertas religiosas. Pesquisas arqueológicas encontraram moedas e objetos comerciais dessa época nas áreas próximas ao templo, confirmando a intensa atividade econômica que existia ali. Isso mostra que o templo não era apenas um centro religioso, mas também um dos principais centros econômicos de Jerusalém. Ao mesmo tempo, Jerusalém vivia sob o domínio do Império Romano. Desde o ano 63 a.C., quando o general romano Pompeu conquistou a região, a Judéia passou a fazer parte da esfera de controle de Roma. Na época de Jesus, a região era governada por um procurador romano chamado Pôncio Pilatos, que governou aproximadamente entre os anos 26 e 36 d.C. Para garantir o controle da cidade, soldados romanos estavam sempre presentes em Jerusalém. Próximo ao templo ficava a Fortaleza Antônia, uma grande construção militar que permitia aos soldados observar tudo o que acontecia dentro do complexo do templo. Durante grandes festas religiosas, quando multidões se reuniam na cidade, a presença militar romana aumentava consideravelmente. Foi nesse cenário cheio de tensão política e expectativa religiosa que Jesus entrou em Jerusalém em um dos momentos mais conhecidos da história bíblica. Esse evento é conhecido como a Entrada Triunfal e provavelmente aconteceu por volta do ano 30 d.C. Jesus veio da região do Monte das Oliveiras, uma colina localizada a leste da cidade. Esse monte possui uma vista direta para Jerusalém e para o templo. Ao descer pelo caminho que leva ao Vale do Cedron e se aproximar dos portões da cidade, uma grande multidão começou a se reunir ao redor dele. Segundo os relatos dos evangelhos, Jesus entrou na cidade montado em um jumento. Muitas pessoas colocavam ramos de palmeiras e mantos no caminho como sinal de honra. Esse gesto tinha forte significado simbólico e estava associado à expectativa de que ele pudesse ser o Messias prometido nas antigas profecias judaicas. Depois de entrar em Jerusalém, Jesus foi diretamente ao templo. Foi ali que ocorreu um dos episódios mais marcantes de sua história. Ao ver comerciantes vendendo animais e cambistas trocando moedas dentro da área sagrada, ele reagiu com firmeza. Segundo os relatos dos evangelhos, ele expulsou os comerciantes e virou as mesas dos cambistas, dizendo que a casa de oração havia sido transformada em um lugar de comércio. Esse acontecimento chamou muita atenção e gerou tensão imediata com os líderes religiosos da cidade. Nos dias seguintes, Jesus continuou ensinando dentro do templo e nas ruas próximas. Multidões se reuniam para ouvir suas parábolas e ensinamentos. Ao mesmo tempo, fariseus, escribas e outros líderes religiosos tentavam questioná-lo publicamente para desacreditá-lo diante do povo. Poucos dias depois ocorreu um dos momentos mais conhecidos da história cristã, a Última Ceia. Esse encontro aconteceu provavelmente em uma casa localizada na parte alta da cidade, em um grande aposento que mais tarde ficou conhecido como Cenáculo. Naquela noite, após a refeição, Jesus saiu da cidade em direção ao Jardim do Getsêmani, localizado ao pé do Monte das Oliveiras. O local era conhecido por suas oliveiras antigas e por ser um lugar silencioso de oração. Foi ali no Jardim do Getsêmani que Jesus foi preso por guardas enviados pelas autoridades religiosas após ser identificado por Judas. Depois da prisão, ele foi levado para interrogatórios diante de líderes religiosos e posteriormente apresentado ao governador romano Pôncio Pilatos. O julgamento ocorreu em meio a grande pressão política e religiosa. Embora Pilatos tivesse autoridade romana para decidir o caso, líderes religiosos pressionavam para que Jesus fosse condenado. Registros históricos indicam que execuções por crucificação eram um método comum utilizado pelos romanos para punir rebeldes ou criminosos considerados perigosos para o império. Após ser condenado, Jesus foi levado pelas ruas da cidade carregando a cruz em direção a um local chamado Gólgota. Esse lugar ficava fora das muralhas da cidade e era usado pelos romanos como local de execução pública. O caminho percorrido por ele ficou conhecido posteriormente como Via Dolorosa. Hoje esse trajeto é lembrado por peregrinos que visitam Jerusalém e percorrem as ruas da cidade antiga relembrando os acontecimentos daquele dia.
A crucificação foi um dos eventos mais marcantes da história daquela cidade. O que aconteceu naquele dia acabaria se tornando um dos acontecimentos mais influentes da história da humanidade. Décadas depois desses acontecimentos, Jerusalém enfrentaria um dos momentos mais dramáticos de sua história. No ano 66 d.C., uma grande revolta judaica começou contra o domínio romano. O conflito durou vários anos e culminou no ano 70 d.C., quando o general romano Tito cercou Jerusalém. Após meses de cerco, o exército romano invadiu a cidade e destruiu completamente o Templo de Jerusalém. Esse evento foi registrado por historiadores antigos e também confirmado por descobertas arqueológicas que mostram camadas de destruição e incêndio datadas desse período. A destruição do templo mudou profundamente a história do povo judeu e também teve grande impacto no desenvolvimento do cristianismo. A cidade que Jesus havia conhecido nunca mais seria exatamente a mesma. Mesmo depois de 2000 anos, Jerusalém continua sendo um dos lugares mais estudados e visitados do mundo. Escavações arqueológicas continuam revelando novas informações sobre a cidade do primeiro século, ajudando historiadores a entender cada vez melhor como era o cenário em que esses acontecimentos ocorreram. Se você gostou dessa viagem pela Jerusalém da época de Jesus, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários qual outro momento da história você gostaria que a gente explorasse no próximo vídeo. E até a próxima viagem pelas Eras de Ouro.